bem aí? Tô te ouvindo super bem. Você consegue me ouvir bem? Tudo certo, tô te ouvindo bem. Então tá. O pessoal falou que estava um pouquinho baixinho, mas eu vou falar perto do microfone. Não, tá ótimo o áudio. Matheus, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Pessoal que está entrando, muito obrigada por estarem participando, por estarem se conectando. Meu nome é Tuane, eu sou engenheira civil, atualmente sou coordenadora de especificações técnicas na SICA. E hoje, com o engenheiro Matheus, a gente vai falar um pouquinho sobre patologia das construções. Então, Matheus, por favor, se apresente, conta um pouquinho para a gente o que você faz. Obrigado, Tuane. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Leone, eu sou engenheiro civil, eu tenho mestrado nessa área de patologia e também uma pós-graduação em gestão de projetos. E hoje eu atuo com consultorias, eu sou sócio de diretor técnico da Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa que atua aqui no mercado de Brasília, focada nesse mundo da engenharia diagnóstica. Então, encontro muitos problemas por aí. Além de atuar com as consultorias, eu sou professor tanto em graduação de engenharia civil quanto em pós-graduação e tenho rodado um pouquinho o Brasil falando sobre esse tema nas aulas de pós e também sou autor desse livro aqui, deixa eu pegar ele, depois eu posso falar um pouquinho dele. O livro parece invertido, né, porque minha imagem está espelhada, o livro Patologia das Construções, Muito que legal. que é exatamente o tema da nossa live aqui hoje. Então, eu literalmente eu vivo de problemas, eu vivo da patologia das construções. Muito bom, muito legal, Matheus. Obrigada de novo por estar aqui. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre patologia das construções. Fiquem à vontade para fazer perguntas. A ideia é realmente acompanhar as perguntas de vocês. Incentivo que vocês utilizem aquele símbolo de interrogação para perguntas aqui da live. Assim a gente consegue acompanhar as perguntas e ir respondendo à medida que a gente vai conversando também para não perder as perguntas de vocês. Então, Legal. Matheus, vamos lá. Legal. Pode Pode falar. falar, desculpa. Não, pode falar, tá tranquilo. Para a gente começar, então, com o nosso tema de patologia, eu queria te perguntar para você falar um dos problemas para a gente que você mais encontra quando faz inspeções, quando faz visitas. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre por que ele acontece e algumas possíveis soluções. Legal. Até o Massaro colocou aqui, todos nós vivemos de problemas. Exatamente isso, né, Massaro? Acho que eu falo muito isso para os alunos na graduação. Eu falo, gente, vocês podem não estar percebendo, mas vocês são treinados aqui para resolver problemas e depois vocês vão viver de problemas de alguma maneira, né? Se não tivesse esses problemas, não precisaria da gente aqui, exatamente. Bom, Tony, hoje, né, se eu fosse colocar os principais problemas que a gente vê por aí, né, eu poderia talvez até dividir um pouquinho, colocar assim, né, uma frente voltada para residências, para casas e uma frente voltada, né, para edificações. Se eu fosse colocar aqui a frente voltada para as residências, acho que, sem sombra de dúvidas, um dos maiores problemas que a gente vê é a questão da umidade ascensional, né? Aquele velho rodapé todo estourado, todo manchado devido à umidade, né? Então, em residências a gente vê isso muito. Claro, em edificações, um dos grandes problemas também são as falhas de impermeabilização, né? A gente vê muito, até por especificação de soluções equivocadas, né? Então, por exemplo, você vê um lugar que exigiria uma solução para maiores movimentações, está aplicado uma solução ali rígida, coisas nesse sentido, a gente vê bastante. E indo para o lado das edificações, né, eu acho que os maiores problemas hoje que a gente sempre vê em alguma inspeção é a corrosão de armaduras, né, que ainda existe muita dúvida com relação a como tratar isso, né, e até como que acontece o processo em si, é importante até a gente falar disso daqui a pouco, e também a parte de fachadas, né, acho que fachadas é de fato hoje um dos maiores, se não o maior problema que a gente vê por aí. E eu moro em uma região também que é bem complicada com relação às fachadas, que é a região centro-oeste, né? Falando aqui de Brasília, a gente tem um grande complicante hoje, que é a nossa variação térmica, que a nossa variação térmica hoje
ela está entre as piores, se não for a pior do Brasil, em termos de pico máximo e o pico mínimo que acontecem em dias próximos. Inclusive, a gente está chegando agora perto desse período, né, que é o nosso inverno, que durante o dia a gente tem uma temperatura relativamente alta e durante a noite uma temperatura mais baixa. Então, revestimentos escuros, por exemplo, nessa época agora aqui em Brasília, chegam a um pico durante o dia passam de 50 graus, né, na superfície dele, e durante a noite esse mesmo revestimento ele fica ali 12 graus Celsius na superfície. Então a gente fala de um gradiente térmico no único dia de mais de 40 graus Celsius, e isso daí, sem dúvida nenhuma, causa muitos problemas aqui para a gente. Então, se eu fosse listar os principais, são esses, com toda certeza, assim, certeza absoluta. Problema tem um monte para a gente falar hoje, né? Uma hora é pouco se a gente É, quiser passar por todos eles. Mas legal, obrigada, Matheus. Acho que é legal a gente escolher um para começar. Sugiro a gente falar um pouquinho sobre a umidade ascendente. Acho que é um tema que até eu vi que algumas perguntas passaram sobre isso também, de gente perguntando como corrigir umidade no lado interno, na pintura, no rodapé. Isso foi muito bem pontuado até por você, engenheiro. Então, se você quiser contar um pouquinho para a gente, o que que você costuma fazer, e aí eu apresento um pouco do que nós temos de solução também, acho que é legal a gente compartilhar essas experiências. claro. Bom, acho que o primeiro ponto, né, para falar sobre esse problema, Tony, é que literalmente não vale a pena deixar chegar a esse ponto da gente discutir a solução dele, né? Eu acho que aqui a gente pensar na prevenção é extremamente importante, porque os gastos e a chateação, literalmente, para tratar esse problema são bem complicados. Por que que eu sempre gosto de falar isso? Porque aqui, para esse tipo de problema, eu não gosto de colocar uma solução universal, porque vai depender muito da altura da franja capilar, né? A que altura ela está chegando, e exatamente isso vai estar ligado até à região que está a sua casa lá, né? Que geralmente é o problema de casas que a gente vê principalmente. Então, hoje, né, de maneira geral, o que que eu recomendo, até de maneira preventiva, né, que a gente executa aqui também. Eu tenho, apesar de não ser a minha linha de atuação principal, a gente tem aqui algumas construções no ramo Minha Casa Minha Vida que a gente também executa. Então, para esse tipo de situação, né, a gente sempre recomenda a impermeabilização da viga baldrame, né, sem sombra de dúvidas, tem que ser feita. E aí, posteriormente, né, geralmente aplico ali produtos de base asfáltica mesmo, aquele mais conhecido fio asfalto, né? E posteriormente na vedação, o que a gente sempre recomenda é o assentamento da alvenaria, pelo menos nas 3 primeiras fiadas, utilizando uma argamassa aditivada, né, com aditivo e anti-umidade, e posteriormente, pelo menos os 60 primeiros centímetros também, a argamassa de revestimento, ela também está aditivada, para que a gente possa conter esse problema da umidade aí, né? Então, essa seria a prevenção. Agora, é muito comum a gente chegar e não ver qualquer tipo de impermeabilização, e aí o problema ele vai aparecer, às vezes um pouco mais e às vezes um pouco menos, e com isso, né, a gente também vai ter diferentes possíveis soluções, né, com relação a essa solução. No geral, né, quando não é algo extremamente absurdo, a solução que eu gosto de trabalhar seria realmente tirar parte do revestimento. Aí você já parte para mais ou menos 1 metro de altura. Então, hoje, por exemplo, para esse tipo de problema, eu tenho uma ferramenta que eu utilizo muito, que até me ajuda a ver a altura da ascensão capilar, que é a termografia por infravermelho. Eu divulgo muito essa técnica no meu perfil, né? Porque a gente acaba com aquele achismo de falar, poxa, será que eu vou tirar até 60? Mas eu não consigo ver exatamente se a água está chegando mais alto do que isso. E aí, claro, eu vejo a altura que a água está chegando, eu procuro tirar ainda mais uns 20 a 30 centímetros além daquela altura que a água está chegando, para ter uma garantia melhor do serviço. E ali aplicar uma argamassa polimérica, né, uma solução nesse sentido de argamassa polimérica, e posteriormente chapiscar aquilo e ainda aplicar um reboco aditivado com aditivo anti-umidade. É claro, né, a gente já começa aqui. A gente vê muito aquela solução, né, chega nas casas e vê o pessoal assenta cerâmica no pé da parede.
É muito comum a gente chegar e ver isso. É óbvio, não vai adiantar, Esconde, né? né? Exatamente. Na verdade, até essa solução que a gente coloca da argamassa polimérica, a água ela continua subindo ali. É. Só que exatamente, a gente está escondendo essa umidade que ainda continua acontecendo. Eu também tive a oportunidade de fazer parte da minha graduação em Portugal e depois, enfim, estar lá algumas vezes para fazer curso de capacitação. E lá eles têm muitas soluções também com relação a isso, é muito legal. Por exemplo, monumentos históricos, eles têm a solução também de criar pontos de circulação de ar próximos às bases ali da estrutura, exatamente para aumentar a circulação e evitar que a água, né, a taxa aumenta-se a taxa de evaporação no lugar e com isso também se diminui, né? Por quê? Qual que é o problema? Monumentos históricos como esse, muitas das vezes não é possível fazer uma intervenção que vá mudar a concepção do lugar ali. Você não pode chapar uma argamassa em cima de uma alvenaria histórica, coisa nesse sentido, né? Aí tem produtos de injeção também, né? Que são colocados para poder realmente quebrar essa umidade. Geralmente esses produtos aí têm base silano-sulloxano, alguma coisa nesse sentido, né? Mas vai muito nessa linha. Agora eu gosto muito de trabalhar realmente com essa solução que seria a da argamassa polimérica, mas nem em todos os casos ela vai acabar sendo adequada, porque vai depender da altura da franja capilar. Muito legal, Matheus. Eu acho que esse seu comentário sobre esconder o problema foi perfeitamente pontuado. Se a gente não trabalha antes, durante a construção, se a gente não pensa na impermeabilização, depois realmente a gente não vai conter essa umidade. A gente vai simplesmente impedir que ela afete a nossa pintura, que ela afete o nosso revestimento. Exato. Mas a gente vai aprender a lidar com ela de alguma maneira e não, de fato, resolver, certo? Pois é. Então, você comentou sobre a impermeabilização das vigas baldrame. Eu acho legal pontuar que a Sika tem, inclusive, material simplesmente direcionado para esse tipo de aplicação, que é a Sika baldrame, por exemplo, uma membrana asfáltica que vai Sim. direcionada com esse fim. Então, é bem importante que isso seja feito previamente. Agora, se o problema já está lá, realmente, a gente precisa aprender a lidar com ele e tentar tratar para evitar que isso prejudique o nosso revestimento. Então, legal essa solução que você comentou da argamassa polimérica, ela é uma solução, sim, para a gente conter esse tipo de passagem de umidade. A gente tem a linha Cicatop, O que já é Cicatop, bem conhecida por exatamente, sem todos. dúvida. Sem dúvida, o Cicatop é muito conhecido. A gente hoje, né, até muita gente quando fala, né, talvez o pessoal que não é mais tão técnico aí, né, que, poxa, não conhecem pelo nome argamassa polimérica, mas fala em Cicatop, ele sabe da situação já de utilização desse tipo de permeabilização. É muito legal ver assim a marca como uma referência. E é legal pontuar também que a Sika tem outras duas soluções que são muito legais para esse tipo de situação de umidade ascendente, em que a gente não precisa retirar o reboco. Sim. É igual o Matheus comentou, é sempre importante a gente analisar e entender até onde essa umidade ela está chegando, para eu saber exatamente até onde eu preciso tratar e entender o quanto de umidade eu tenho também, né? Exato. Qual que é a... Você tocou num Pode ponto falar. fundamental, Tony. Só complementando e aproveitando para falar de maneira geral isso da nossa live. A questão da patologia das construções, acho que é importante a gente pontuar algumas coisas aqui, né? Patologia vem de duas palavras gregas, patos mais logos, quer dizer estudo da doença. Logos, estudo, patos, doença. Então, se de fato, durante a nossa investigação, a gente não entender o problema na causa, ou seja, entender a raiz do problema, a gente nunca vai conseguir tratá-lo da maneira correta. Então, entender o problema na raiz é o primeiro passo e fundamental para que a gente possa entender e tratar ele da maneira correta. Perfeito, muito bem pontuado. Voltando para a questão das soluções, para a gente não precisar tirar o reboco, existem duas soluções que são bastante interessantes que a Sika possui hoje. A gente tem o SikaGuard 905W, que é muito conhecido com o nome Sika Impermur. Então, talvez algumas pessoas conheçam por esse nome. Ele é um produto que ele vai direcionado também para esse tipo de aplicação de umidade ascendente, em que a gente não precisa retirar o reboco. Quais são essas situações? O reboco ele tem que estar em bom estado. Se ele já está um reboco muito deteriorado,
se essa umidade já afetou o nosso reboco, aí eu vou ter que tirar o reboco e aplicar outra solução, uma argamassa polimérica, vou ter que refazer o meu reboco. Ela é uma solução realmente se a minha umidade afetou somente a pintura ou o meu revestimento final, certo? Então, o Sika Impermur ou o Sikagard 905W, ele é uma ótima solução. Eu aplico sobre o meu reboco e depois eu posso pintar. A gente fala que ele é um produto 4 em 1. Ele funciona com essa questão para esse tipo de situação de umidade ascendente. Ele também é um fundo preparador para receber pintura, então ele vai aumentar a vida útil das nossas pinturas. Ele funciona como um endurecedor de superfície para Exato. reboco, então ele também atua nessa parte. E ele funciona também. E me perdi agora, qual que é o 4? Falei da umidade ascendente, falei da preparação para pintura, falei do endurecimento superficial. O endurecimento Estou superficial, Tony, esquecendo de ele alguma. é legal também, né? Porque em muitos casos a gente encontra rebocos com a superfície bastante fragilizada, né? Então, por exemplo, tem casos com desplacamento de fachada que às vezes o emboço ele já está um pouco fragilizado. A aplicação de produtos como esse ajudam depois a substituir para uma solução de pintura e você ter uma superfície melhor para receber o tipo de solução e aí sair talvez a cerâmica, porque o embolso ele realmente não está numa resistência, né, de aderência muito interessante, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma ótima aplicação também. E muita gente conhece outro produto que vai direcionado também para rodapé, que é o Cicatop 123 rodapé. Ele foi um Sim, lançamento até relativamente recente da Cica, e ele é mais direcionado para acabamentos internos, porque ele já tem aquele acabamento fino. Então, você aplica uma demão sobre o reboco, ele já dá aquele acabamento fino e branco. E aí ele também vai proteger a pintura desse tipo de umidade ascendente, desses danos que acabam ocorrendo pela passagem de umidade. Então, é aquilo que a gente comentou, são soluções paliativas, de certa forma, certo? A umidade ela vai continuar subindo, eu preciso ter um reboco em bom estado para aplicar, mas elas são soluções que aumentam a durabilidade das nossas tintas e vão impedir que essa umidade passe para a tinta e eu tenha aqueles problemas de mofo, que também vão ser bastante prejudiciais para a gente, para o nosso dia a dia, né, para o convívio familiar sim. naquele local. Principalmente crianças, né? Crianças acabam sofrendo bastante quando na casa tem algum problema relacionado à umidade. Então sempre sofrem com problemas respiratórios e tudo mais. Exatamente. É aquilo que eu sempre falo, né? Acho que quem está executando a obra nunca pode ir pelo lado da economia de não colocar aquilo que se sabe que deve ser feito. Porque depois você vai ter um cliente naquela casa e ele pode sofrer literalmente a vida inteira com um problema como esse posteriormente, né, por uma simples medida que deveria ter sido feita lá na prevenção. Tá? Então isso poxa, é fundamental, a gente pensar no que na outra pessoa que vai viver ali e de fato proporcionar, porque poxa, às vezes a gente pega, né? Não é porque é uma casa, minha vida, enfim, né, que tem um valor um pouco mais baixo, que você não vai usar soluções adequadas. Porque às vezes a pessoa, poxa, ela depositou todo o sonho dela ali naquele imóvel, né? Tá pagando aquilo ali em muitas parcelas e, poxa, vai viver com aquilo ali cheio de problema pro resto da vida. Exatamente. É o tipo de coisa que é tão pequeno da gente tratar na prevenção, e se não for feito, a gente tem que lidar com isso a vida inteira. Eu queria destacar que tinha uma pergunta aqui para gente sobre umidade ascendente, que era como restaurar a pintura interna do rodapé quando não foi feita uma impermeabilização baldrame. Foi justamente o que a gente já É o que comentou. colocou. Existem soluções que de fato mitigam esse tipo de problema, não resolvem, mas eles mitigam e fazem com que a gente tenha pelo menos uma durabilidade na nossa tinta e evite que esse tipo de dano de fato passe para a pintura final. Sim, sim, exatamente. É um problema complicado, é um problema complicado, mas essas soluções a gente tem que estar lidando todos os dias praticamente, porque é um problema que acontece com muita frequência. Matheus, algo mais para comentar sobre umidade ascendente ou vamos para a próxima?
Eu acho que está nessa linha. Só aproveitando aqui, ó, a Eimar Dantero colocou aqui, né? Eu vou criar a Discord. E se eu disser que apesar de usar esses dois produtos, a umidade vai continuar acontecendo. Exatamente. Vamos falar. É bom a gente falar nesse ponto. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Depende muito da ascensão capilar. Vai depender muito disso para determinar a solução que vai ser mais adequada, né? Então, como eu falei, não são soluções que a gente pode tomar como universais para todo tipo de problema de umidade excepcional. Tá? Isso de fato, a gente sabe disso, né? Tanto os fabricantes sabem disso também, e a gente também não especifica essas soluções ou determinada solução específica para absolutamente todos os tipos de umidade excepcional que se tem ali problema. Acho que isso é uma resposta para a patologia no geral, né, Matheus? Não Exatamente. existe solução universal, não existe Exato. produto que faz milagre. Acho que a É muito gente. importante. O segundo tema que a gente vai abordar agora, acho que a gente pode ir para a corrosão de armaduras. Eu já aproveito até exatamente para falar sobre isso, porque as pessoas procuram muito, né? A partir de quantos por cento de perda de seção eu tenho que fazer reforço? Não se deve avaliar pontualmente, mas o global ali todo, né? De maneira muito mais holística a coisa. Né? Poxa, você não vai avaliar a estrutura por uma única barra que teve determinada perda de seção, né? Mas o todo, como que estão os elementos estruturais próximos a isso? Ok, onde que é isso? E por aí vai, né? Exatamente. Não existe solução pronta para nada, né? Acho que Exato. corrosão não tem nem o que comentar a quantidade de vezes que a gente se depara com corrosão de armadura nas estruturas, seja edificação, seja em casas. É bastante comum, às vezes, numa obra que ainda está em construção, a gente já vê armadura aparente, cobrimento baixo, às vezes a gente já encontra corrosão de armadura por vazios de concretagem. Então, é uma situação em que a gente se depara com muita frequência. Tenho certeza que você se depara muito também, né, Matheus? Exatamente. Tanto no caso, vamos colocar assim, que a gente ainda não tem corrosão por problemas executivos, então você já sai da obra, você já tem um problema, né, de um ninho de concretagem que você vai ter que tratar ali, né, quanto os casos posteriormente em que já há corrosão de armaduras e aí também existe a linha de tratamento para esses casos. Então, são problemas muito comuns. Então, em termos de a gente encontrar corrosão de armadura de alguma maneira. É importante a gente falar aqui o que acontece durante o processo da corrosão para que a gente possa até entender o que precisa ser tratado e o que precisa ser feito. O primeiro passo é entender o que causou aquela corrosão. Então, a pessoa ela tem que entender o ambiente agressivo que ela está inserida. Então, isso vai depender, né? Se a gente está próximo, está nas regiões litorâneas, a gente vai ter ataque de cloretos, né? Em reservatórios, a gente também tem ação de cloretos possíveis para acontecer, ou então no ambiente normal. Então, a cidade litorânea ela tem carbonatação e tem cloretos, né? Aqui em Brasília, eu tenho predominantemente carbonatação. Então, se a gente está no subsolo, acho que os subsolos são os campeões para terem problemas com corrosão, né? Porque a gente tem, de fato, um alto nível, um nível de concentração de CO2 maior, é um microambiente ali, aquele local, né? E por isso, aí a gente pega as origens, as causas desses problemas, né? Que estão muito atreladas à falta de cobrimento adequado, então falta de utilização de espaçadores, até em definição de projeto não se ter isso colocado, né? Então acho que hoje a falta de cobrimento é um dos principais problemas. Então entender isso, né? Então fazer o diagnóstico. Hoje o nosso foco não é tanto falar no diagnóstico, mas sim mais nas soluções, né? Mas, poxa, a gente sabe que tem lá a utilização da fenolftaleína para poder verificar o pH do concreto. Por quê? O processo de carbonatação, basicamente, o que vai acontecer ali naquele concreto? Você vai ter uma redução do pH dele, né? Exatamente pela reação do CO2, ali a formação do ácido carbônico, posteriormente esse ácido carbônico vai ter uma reação com hidróxido de cálcio, que é um componente do próprio concreto, é um produto de hidratação do cimento, né? E aí vamos ter a formação lá do nosso CaCO3, né? Nosso carbonato de cálcio. Então, nesse processo, o hidróxido de cálcio ele é consumido, ou seja, a gente tem uma redução do pH. E por a gente ter a redução do pH, exatamente o nosso meio concreto, que ele tinha um pH extremamente básico e alcalino, que seria ali, vamos colocar, entre 12,6 e 13,5, ele passa a um pH mais reduzido, não é um pH ácido ainda, a gente está falando de pHs
que vão chegar em 9,5, 9, e isso já é o suficiente para que você tenha uma facilidade do processo de corrosão, porque a quebra da camada passivadora do aço, né? E aí a gente começa a ter as reações de corrosão. E qual que é o problema disso? Os produtos de corrosão, eles têm um volume maior do que esses produtos iniciais que a gente tem. Então ali a gente vai ter, né, literalmente, eu gosto de explicar dessa maneira para ficar mais fácil de entender, a gente tem uma coisa dentro do concreto que está empurrando ele, né, e aí ele não aguenta, porque você vai ter ali uma indução de tensões de tração no concreto, a gente sabe que o concreto não é bom a tração, e ele vai... A gente começa com pequenos sinais de fissuras, né, no sentido da armadura, e posteriormente essas fissuras elas já evoluem para um desplacamento do concreto, porque literalmente o concreto ele é induzido ali, ele recebe tensões de tração que ele não vai aguentar. Então, quando a gente está, né, nesses casos, né, então tem que se identificar a causa primeiro. Se a gente está falando de cloretos, a gente precisa também de alguma forma eliminar aqueles cloretos antes de fazer o tratamento. Boas formas de se eliminar esses cloretos seriam, né, com jatos de água quente pressurizada, é uma forma para isso, né, mas tem que se avaliar qual que é a profundidade de penetração de cloretos. A gente também tem lá para os cloretos ensaios com utilização de nitrato de prata, mais qualitativo em campo mesmo, com spray, ou levar isso para o laboratório para se determinar a frente de cloretos e com isso poder entender até onde, né, que se chegou o problema. E aí, mas tudo bem, né? Então, entendendo isso, a gente tem que aí partir para o tratamento. O tratamento ele também vai depender muito do quanto foi a profundidade, vamos colocar assim, do dano. Né? Então, se a gente avaliar que aquela perda de seção, de fato, ela não é considerável, né? Ela está pouca, então ali geralmente, né, a gente vai tirar esse produto de corrosão da superfície da armadura. Então a gente precisa primeiro retirar o concreto ruim, né? Claro, sempre se preocupando em escorar essa estrutura, né? E também falando de reparos, a gente tem vários pilares, né, na mesma situação, a gente não pode sair arrumando todos os pilares ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer isso por partes, porque senão a gente vai chegar a um ponto de fragilizar a estrutura de maneira enfim, né, que não é bom a gente fazer dessa maneira. Então, escorar a estrutura é fundamental para poder E ter fazer. um projeto de escoragem, né? Exato, exato. Tem um projeto de escoramento, de escoramento, de retirada desse escoramento, né? Então, isso é fundamental. E aí esse tratamento, né, a gente vai passar pela retirada desse concreto danificado, vamos colocar assim, né? Posteriormente, geralmente a gente recomenda ele se escovar essa armadura para que se retire esse produto de corrosão, né? E aí depois a gente tem a aplicação já de produtos. Então a gente vai ter ali, né? Claro, depende do caso, mas eu prefiro trabalhar com inibidores de corrosão de base cimentícia para se aplicar ali na nossa armadura e posteriormente o fechamento disso tudo. Aí o fechamento também ele vai depender do nível de profundidade do reparo. Porque se a gente está falando de reparos mais superficiais, a gente pode trabalhar com soluções aí de argamassa de reparo, né, que tem finalidade estrutural, que vão ter resistências, né, resistências elevadas, né, a gente tem muitas argamassas dessas no mercado, e se a gente já tem uma extensão maior, ou seja, uma profundidade maior, a gente já tem que partir aí realmente para a nossa solução, que é o grout que tem a característica do fluido ali, né? A argamassa de reparo ela já tem a questão da tixotropia, que é fundamental, né? Aquela característica para a gente conseguir chapar literalmente a argamassa e ela ficar, né? A tixotropia está relacionada exatamente a isso, que se você coloca energia, se ativa, ela consegue, né, se movimentar, ela é plástica, mas se você tira a energia, ela fica ali estável no lugar que ela foi aplicada. E então vai muito nessa linha, depende muito da profundidade de reparo para ver se a gente vai aqui para uma solução grout fluido ou realmente partir para a nossa argamassa, né, tixotrópica. Eu passei por um caso desse agora recente, que a gente foi fazer, né, uma recuperação de um reservatório. O reservatório são regiões também que sofrem muito com isso, principalmente a laje, a parte inferior da laje. Por quê? Né? Ainda existe a teimosia de se, durante a execução, impermeabilizar só as paredes laterais do reservatório e o fundo, e não se impermeabiliza a parte inferior da laje. E aí é um ambiente com alta concentração de umidade, que apesar do fundo da laje não encostar a água diretamente nele, a gente tem, né, uma alta condensação naquela superfície, né, então ela vai estar em constante contato com água, que na verdade é pior do que a região que está submersa. E aí
geralmente não é uma região que está impermeabilizada, e a hora que você abre o reservatório, tcharam, tá aquela surpresinha, né, do fundo da laje. E muitos profissionais também, durante a inspeção, acabam se esquecendo dos reservatórios e não olhando os reservatórios. É. Então, é um ponto que eu sempre olho nas inspeções completas, né, inspeções que a gente faz. Inclusive, é importante falar que saiu semana passada a norma de inspeção, agora predial, né, 16747, que saiu dia 21 agora, é recente. Tem até uma aula marcada semana que vem sobre isso. Então é isso, né, Tony? Acho que fica nessa linha. Acabei falando um pouquinho demais, mas se Não, você mas quiser é para falar. complementar, aí eu acho que é isso que acontece, são os problemas maiores que a gente vê. Sim. Não, perfeito. Eu acho que corrosão de armadura não tem, como qualquer tipo de problema, a gente já falou sobre isso, mas no momento que a gente vai fazer uma recuperação, a gente vai fazer um reparo, a gente precisa entender o que está acontecendo com aquela estrutura. Não dá para fazer um reparo de corrosão pontual sem entender de fato por que aquele dano está acontecendo. Achei muito legal a tua explicação também da carbonatação, e eu queria fazer o link com uma pergunta que apareceu aqui. Eu li em alguns estudos que estruturas carbonatadas têm suas vantagens, confere? É importante a gente destacar que a carbonatação ela não afeta o concreto. O problema dela é no momento em que a frente de carbonatação alcança as minhas armaduras. Então, o processo de carbonatação para o concreto, ele inclusive, ele melhora, entre aspas, a sua resistência, ele fecha um pouco os poros, mas no momento em que essa frente de carbonatação ela alcança o nível das minhas armaduras, é que aquela redução do pH vai de fato despassivar a minha armadura e vai deixar ela suscetível ao início de processo corrosivo. Então, para o concreto, sim, tem as suas vantagens, mas à medida que essa frente vai avançando, um momento ela vai chegar na minha armadura e a minha armadura ela vai estar suscetível à corrosão. E aí, Sim. se eu tenho fissuras, se eu tenho algum local com menor cobrimento, com maior porosidade, a gente sabe que concreto é heterogêneo, concreto tem as suas diferenças, vão ter locais onde a frente de carbonatação ela vai avançar muito mais, seja por características do concreto, por umidade. E aí, nesses locais é onde geralmente a corrosão vai se iniciar, mas a estrutura inteira ela vai carbonatando aos poucos. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem ambientes mais críticos e tudo mais. Existem inclusive metodologias para prever frente de carbonatação e aí com isso conseguir estimar durabilidade e estrutura, né? Eu acho que a gente tem discutido muito, Tuane, a questão nos últimos tempos que está relacionada ao projeto de durabilidade da estrutura, que não está relacionado somente a pensar, né, na resistência do concreto, FCK do concreto, não, né, mas pensar muito além disso. Enfim, eu tive há um tempo atrás com o professor Fernando Branco, lá em Portugal, que ele foi um dos responsáveis aí pela concepção da ponte Vasco da Gama, que foi uma ponte lá que foi desenvolvida para a vida útil de projeto de 120 anos. Aí você começa a observar o que foi feito nessa ponte para que ela tenha uma vida útil de projeto de 20 anos. Então você já está falando, claro, de níveis de cobrimento acima do que os aeroclubes recomendam lá para eles. Só que você está falando também de estudos, de avanço de cloretos, de avanço de carbonatação, para que se consiga de fato conter isso, e vários outros pontos, né? Então acho que o projeto estrutural ele não deve pensar somente no FCK do concreto como produto, né? Aquela, a gente sabe que a 6118 ela coloca lá, né? A gente tem a resistência, a gente tem também o nosso fator água-cimento, que é fundamental, é claro que está atrelado também, né? E o cobrimento, são os três principais itens que a 6118 coloca nesse sentido. Né? E a própria 6118 também, na última revisão de 2014, ela veio muito mais citando os problemas, a patologia do concreto, da armadura e tudo mais que as versões anteriores não tinham, né? Porque é uma coisa que está para todo lado hoje, e de fato a gente vê que ainda existe uma dificuldade no sentido de determinar seu tratamento. Né? A própria SICA tem uma linha de argamassas de reparo, tem várias argamassas de reparo, né? E aí é importante a gente entender para o que serve cada uma. Né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho então da questão dos produtos. Eu achei legal que você comentou, Matheus, que você gosta de especificar inibidores de corrosão para aplicar sobre a armadura base cimentício, e é exatamente o que a SICA também trabalha e concorda, porque a SICA tem trabalha dessa forma,
porque a gente considera que é extremamente importante garantir a aderência entre a armadura e a minha argamassa que vem posteriormente. Se eu utilizo um inibidor que ele cria uma película que não permite essa aderência, a estrutura ela já não vai estar se comportando da maneira com que ela é esperada, do que ela foi projetada, aquela maneira original. E né? essa aderência... Desculpa, pode continuar. Pode falar. Não, eu ia falar, a gente quer recompor as características da estrutura, a gente precisa recompor com, de fato, a maneira com que ela é pensada. E essa aderência também é fundamental para o concreto que ficou ali, né? Que ele vai receber essa solução de reparo. Eu costumo também especificar, né, que seja molhada aquela base para que ela fique naquela condição que a gente chama lá de SSS, né, que é a superfície saturada seca. Ela não vai ficar ao ponto de estar... né, aquele encharcado, mas a superfície está úmida a ponto de se ter uma melhor aderência com relação ao produto aplicado. Perfeito. As nossas argamassas, a gente tem uma linha extensa de argamassas de reparo, de fato. A gente tem hoje, de argamassas mesmo, 4 argamassas diferentes. Eu já conto para vocês um pouquinho qual a diferença de cada uma. O inibidor de corrosão que a gente tem na linha para aplicação direta, ele é o Cicatop 108 Armatec, que é esse base cimentício. E é importante sempre, né, que a gente lembre que eu preciso... Bicomponente, esse daí também. Isso, bicomponente, isso é uma propriedade importante também para a gente evitar, às vezes, adicionar mais água do que necessário, se eu trabalho com monocomponente, por exemplo. Lembrar de sempre a gente passar aquela corrosão que eu tenho localizada. Então, se eu tenho uma área de corrosão, eu vou abrir a minha área a ser reparada mais do que a área corroída, de fato, porque eu quero chegar em armadura sã. Então, eu quero garantir que eu vou, de fato, reparar toda a parte que está danificada. E aí, das argamassas de reparo, a gente pode indicar ou superfície saturada seca, como o Matheus comentou, a gente saturar essa superfície para receber a argamassa de reparo, ou então a utilização de um adesivo. Então, nesse caso, seria um adesivo epóxi. Essas são as duas opções que geralmente a gente trabalha. Como é que eu seleciono uma ou outra? Vai depender muito da minha superfície, das características dela, das minhas condições do meu reparo realmente. Então, das argamassas que a gente tem argamassas... o Sica Repair 222 e o Sica Grout Tix, que tem nome de grout, mas ele leva esse Tix por ser tixotrópico. Ele é uma argamassa, na verdade, ele não é um grout fluido. São argamassas que a gente encontra muito facilmente no mercado. A gente tem o Sica Monotop 622, que ele já é uma argamassa que tem fibras sintéticas adicionadas. Então, as fibras elas dão a propriedade de retenção de água, ele adiciona algumas propriedades à minha argamassa e eu consigo projetar essa argamassa também. Então, reparos grandes, é legal a gente poder trabalhar com ela projetada. Sim. E a gente também tem uma argamassa que ela tem inibidor de corrosão aditivado. Sim. Então, se eu não quero aplicar, por N razões, o meu inibidor direto na barra, eu posso trocar essa aplicação por uma argamassa com inibidor aditivado. É o 122. E tem outras... Isso, é o 122 Plus, Cicatop 122 Plus. Esse é bicomponente também. Então, você não precisa adicionar água. Eu não sei como é que vocês trabalham, Matheus, mas tem muitos especificadores, patólogos, que gostam de especificar com inibidor incorporado para situações com cloretos. Sim, também. Estruturas contaminadas com cloretos. Então... Acho que além... Isso é verdade, exatamente. É uma boa colocação. Outro ponto também, que você falou da questão do tixotrópico, né, do fluido e tudo mais, o principal, um dos cuidados importantes que a pessoa tem que tomar é quando ela for fazer o reparo, né, por mais que às vezes você tenha uma superfície, vamos colocar assim, não tão profunda, por exemplo, num teto, né, na própria laje do reservatório, na laje inferior, se for necessário, né? Porque muitas das vezes, mesmo tixotrópico, numa profundidade menor ali, para tetos é um pouco mais complicado, né? É aquela história, no horizontal a gravidade sempre ajuda. Então a pessoa precisa entender essa determinação ali da profundidade, porque muitas das vezes aí não tem jeito, tem que fechar a forma, né? Fazer aberturas, né? No caso, fazer cachimbos ou então aberturas superiores, para que se possa, né, verter o produto fluido ali e aí conseguir, né, um espalhamento desse produto.
E aí vai ter que ver a quantidade de furos que vão ter que ser feitos ali na estrutura, caso fosse encher por cima da laje, né, alguma coisa nesse sentido. Ou cachimbos, né? Porque, por exemplo, você tem uma viga para reparar. E aí você precisa reparar ela dos dois lados, só que você tem a laje aqui em cima, né? Então muitas vezes você tem que fazer um furo na laje para conseguir encher a viga. Só que se você fizer o furo só de um lado, o grout não vai aparecer lá e chegar. Você não tem Né? o respiro. Não é princípio dos vasos comunicantes que ele vai chegar lá do outro lado certinho. Não, mas a hora que você tira a forma, pá, tá lá a surpresa que ele não chegou, né? Então precisa exatamente fazer pelo outro lado também. E às vezes fica até ar acumulado, né? Ar Ar acumulado. atrapado ali, acumulado nessa superfície, se você não cria esse respiro do outro lado. Sim, sim. Então é importante. Na parte de grauds, a gente tem a linha Sika Grout, que é super conhecida em aplicações assim mais extensas, aplicações em que realmente você vai demorar muito, tem que fazer muitas camadas de argamassa. Tem situações que é melhor você fechar a forma e aplicar o grout dessa forma. Exato, exato. E aí, para volumes ainda maiores, né, se colocar ali o nosso pedrisco, a brita zero, também atrelado aos groutes fluidos, é uma boa alternativa, né, para que se consiga um volume um pouco maior. Acho que Perfeito. vai. Eu queria aproveitar até a colocação da questão das estruturas carbonatadas. A gente comentou um pouquinho sobre a carbonatação, sobre o fato que ela ocorre no concreto, e é um processo que, por mais que ele ocorra em velocidades diferentes ao longo da estrutura, dependendo das características da umidade, ele vai ocorrendo na estrutura como um todo. Exato. Então, às vezes, eu faço um reparo pontual e eu tenho que lembrar que eu preciso proteger o resto da estrutura para evitar que aquela carbonatação continue avançando e novos pontos de corrosão surjam naquela estrutura. Então, se a gente estava comentando em garagens, eu também já vi muitas situações parecidas em garagens, em subsolos, em que a gente tem um ambiente com muita umidade, muitas vezes um cobrimento baixo, e esse tipo de situação aparece. E aí, se eu faço só o reparo pontual e não me preocupo com o tratamento das outras áreas, eu posso ter que fazer outro reparo daqui a pouquinho. Eu acho que tem que ser bem avaliado mesmo, Tony, como você colocou. Por quê? Poxa, imagina, você recompor o cobrimento de um subsolo completo, né? Por que que eu falo isso? Porque hoje já existem estudos que comprovam, por exemplo, que uma tinta, uma pintura acrílica por si só, ela já é capaz de dar uma proteção, né, com relação a uma estrutura que está aparente, né? Existem vários estudos que já mostraram isso. Então, poxa, você tem que avaliar qual é a extensão de fato da frente de carbonatação e ali, né, poxa, de maneira viável também, né, procurar proteger essa estrutura. Então, hoje até, né, quando, enfim, até relacionado a projetos, uma boa iniciativa é, de fato, pintar os pilares, vigas e fundo de laje de um subsolo para se conseguir também, né, claro, além do cobrimento adequado, você ter uma vida útil que vai atender a vida útil de projeto, vamos colocar assim, que foi especificada lá no começo. Porque é um problema muito recorrente, é um problema muito recorrente mesmo. Exatamente. E para esse tipo de situação, até a SICA tem duas soluções que são bem interessantes. Primeiro, a gente não chegou a comentar, mas existem inibidores de corrosão que eles são por impregnação. Como é que eles funcionam? Eu aplico no meu concreto, na minha superfície de concreto sem revestimento, e ele tem capacidade de Sim, penetrar pelo concreto, chegar na armadura, e ele forma uma nova película de passivação. Então, a função dele é prolongar a vida útil dessa estrutura. Se eu tenho ali uma estrutura carbonatada ou muito próxima da minha frente de carbonatação chegar na armadura, ele vai prolongar esse início de corrosão e vai fazer com que a minha vida útil da estrutura, seja aumentada. Então, exatamente. essa é uma solução. Principalmente se eu tenho concreto aparente, e em edifícios já mais antigos, em que o concreto é poroso, eu tenho baixo cobrimento, esse tipo de inibidor ele vai ter muita facilidade de chegar até a armadura e garantir uma proteção adicional. E a gente consegue combinar, a gente consegue utilizar esse inibidor de impregnação, que é o Sika Ferrogard 903 Plus, com uma pintura de proteção. E aí a gente tem uma pintura que ela tem até uma resistência muito boa à difusão de CO2, que é justamente o que Sim. vai ingressar no meu concreto e vai fazer com que a frente de carbonatação avance.
então, que é o Sikagard 670W Elastocolor. Ele tem essa função de justamente proteger contra o efeito da carbonatação. Então, são Legal, soluções que combinadas podem ser funcionar para prolongar essas ocorrências depois que eu fiz reparos é pontuais. isso, como você bem colocou. Claro, eu citei o exemplo aqui da pintura acrílica, né? Só para realmente colocar que, de fato, proteções superficiais são capazes, já por si só, de ter uma proteção extra. Mas para casos realmente de se colocar uma situação de reparo, é importante que a gente já entre numa solução específica. E não vou mandar, né, no reparo, pintar com pintura acrílica normal. Seria uma situação realmente lá na execução como uma medida, né, de prevenção melhor. Qualquer camada que a gente coloque vai garantir um pouquinho mais de durabilidade, Com né? toda E certeza. é aquela coisa, eu já ouvi muitos patólogos falarem isso também. À medida que você já está lá fazendo uma intervenção, você já teve um problema, você vai economizar e deixar exposto o restante da estrutura. O ideal é você já investir em proteger o sistema como um todo, já protege o seu reparo, já protege o restante da estrutura, e você vai evitar que esse tipo de dano ocorra rapidamente de novo. Então, você vai Sim. estar prolongando e dando mais tempo de vida para essa estrutura. E claro, aí se a gente chegar realmente a avaliar que é uma situação de reforço estrutural, vai ter que ser avaliada devido à metodologia, né, que for mais adequada. Por quê? Você está no subsolo, aí você não tem muito de pé direito para trabalhar. Então, por exemplo, situação de subsolo, você trabalhar nem sempre o encamisamento é possível, ou então o reforço com estrutura metálica também pode não ser possível. Aí você tem fibra de carbono, só que você tem que ver, né, uma série de possibilidades desse leque para reforço, o que é possível e o que não é, né? E também é aquela história, não existe uma solução única e universal, tem que ser avaliado o melhor custo-benefício, né? Porque muito se fala, por exemplo, também da questão do preço da fibra de carbono, mas tem situações que ela de fato vai ser o melhor custo-benefício diante do reparo que deve ser feito. Com certeza, todos os fatores têm que ser colocados na equação, né? Exato. Quando a gente fala de fibra de carbono, fala de indústria, você tem que parar uma produção para fazer um reforço. Esse Exatamente. tempo que você ganha utilizando um material de fácil execução, como uma fibra de carbono, para uma indústria é dinheiro. Total. Então, utilizar produtos e utilizar soluções que de fato fazem com que você consiga aplicar muito rápido, liberar muito rápido e voltar a produzir, eles estão deixando de perder bastante. Então, todos esses fatores, eles precisam estar sendo considerados também. Sim, com certeza. Quer falar? Acho que dá tempo de falar um pouquinho sobre aquele último assunto que a gente levantou aqui, né? Tem uns Quer falar? 12 minutos aí, né? A gente falar Vamos lá, sobre as vamos falar. fachadas. Alguém mandou alguma pergunta aí na caixinha? Tem um monte de pergunta aqui, vamos Isso. lá. É, Vamos escolher uma pergunta para responder. Alguém perguntou como é formada essa película, uma vez que a camada passiva é estável num pH alcalino e o concreto carbonatado teoricamente não está mais alcalino. Eu imagino que do essa Ferrogard. pergunta seja para o Ferrogard, então vamos lá. Ele funciona da seguinte maneira: ele penetra no concreto e ele alcança a minha armadura. E ele vai formar uma película adicional. Então, se eu tenho a minha película de passivação, ele vai formar uma nova película de passivação, certo? Se eu já tenho o início, a minha frente de carbonatação bastante avançada, igualmente, ele vai formar uma película de passivação, tendo a minha película de óxidos ou não, certo? Então, ele vai formar essa película de passivação. Pode acontecer de eu ter uma frente de carbonatação avançada e não ter iniciado corrosão? Pode. Né? Ali um limiar muito pequeno, ou eu já tenho um início de corrosão. Ele tem capacidade de reduzir velocidade se a corrosão já iniciou bem devagar, ele até consegue adiar um pouquinho adiar não, desculpa, ele consegue reduzir um pouquinho essa velocidade, mas ele vai atuar muito melhor na prevenção, ou Sim. seja, quando eu ainda não tenho um início de corrosão, eu vou proteger com uma camada adicional passivadora. Legal. Espero ter sido clara nessa explicação. Quer falar um pouquinho, então, de fissuras e de fachadas? Eu achei legal que você comentou, Matheus, sobre a questão da corrosão.
e que o primeiro sinal são fissuras. Às É, vezes, a gente tem que tomar muito cuidado para não tratar a fissura como fissura. Eu vi uma pergunta que até passou aqui no início da live, qual que é o melhor produto para tratar fissuras? E exatamente. é justamente essa questão. Se a minha fissura, na verdade, é um sinal de corrosão de armadura, eu não preciso tratar a minha fissura, eu preciso tratar a minha corrosão. Exato, exato. Também aí não é tratar qualquer fissura que apareça vertical e falar é corrosão também, porque às vezes ela está um pouquinho para o lado e na verdade ela não está no pilar, mas ela está na interface pilar-alvenaria. Dos materiais. Exatamente, né? Então tem que. É claro, os sinais, geralmente, a hora que a gente bate o olho, a gente já consegue ali entender e ver, mas tem que estar atento a isso. Quando a gente fala sobre fissuras, a gente discute até entre amigos. O pessoal deve conhecer já aqui, talvez, o perfil dos novos patologistas. A gente se uniu aqui, amigos, a gente tem um perfil hoje aqui no Instagram que a gente divulga conteúdos relacionados à patologia das construções. Esse é o princípio do nosso grupo. A gente discute muito isso, né? Sobre a questão das fissuras. Até o primeiro ponto de discussão é sempre assim: o tamanho, porque tem lá fissura, trinca, rachadura, fenda, né? E a grande verdade é que a gente não tem uma norma que sistematize isso. A gente tem algumas classificações que determinam isso, mas eu acho que até o mais importante do que o tamanho, né? Eu até também tenho o meu cartão de visita, Tuane, é um fissurômetro, É inclusive, um né? fissurômetro. É o meu cartão de Muito visita. útil. Pois é, exatamente. Eu já até mandei ele fazer em PVC, porque daí a durabilidade dele é maior. Mas acho que o ponto fundamental aqui também é entender, vamos colocar assim, o nível de movimentação dessa fissura para aí sim poder se pensar num tratamento. Está aqui, inclusive, o Renato Saad, que é vamos colocar assim, o mestre da fissura do Brasil. Foi o tema da dissertação de mestrado dele, como ele muito bem explanou lá, né? Quando a gente pensa aqui nas fissuras, né, a gente tem que entender o nível de atividade dela, né? Se a gente está falando ali de fissuras ativas, passivas, dentro das ativas a gente tem as sazonais, a gente também tem as progressivas, né? Então, por exemplo, todo mundo fala muito de fissura de recalque também e sai generalizando que fissura de recalque é sempre 45 graus. Geralmente mas nem toda fissura 45 graus é de recalque. Então tem que se observar, resumindo a história toda, né? Não é o nosso foco aqui hoje falar de absolutamente todas as fissuras, mas seria o principal ponto entender o nível de atividade delas, né? Então, o próprio Renato bem classificou lá a divisão delas em geométricas e mapeadas. Depois disso aí você já tem outras subdivisões partindo para ativas e passivas, e como eu falei, né, as ativas têm as progressivas e as sazonais, e as passivas pararam de se movimentar, né? Então, quando a gente tem a movimentação, a gente tem que entender para colocar um tratamento correto. Então, por exemplo, se a gente está falando de tratamento de fissuras, né, que tem um nível de movimentação bem baixo ou nulo praticamente ali que a gente está colocando, uma boa solução, né, seria a aplicação de selantes acrílicos. De base acrílica é uma boa solução. E aí, claro, né, se a gente está falando do meio externo, a gente tem que aplicar sobre esse selante, né? Então a gente tem qual que geralmente eu estou vendo aqui, mas não está aqui, não está aqui perto de mim. Então eu ia pegar agora, abrir a fissura, né? Que geralmente a gente recomenda utilizar o frisador, que é também conhecido como riscador de fórmica, é uma ferramenta que ela tem aqui uma viradinha assim, né? Ela não está aqui por perto, senão eu pegaria ela para mostrar, talvez alguém não visualizasse isso. Então é importante se abrir essa fissura, né? E ali se utilizar um selante adequado, vamos colocar assim, né? Vai depender da situação, como eu falei. Então, falando de baixas movimentações, o selante acrílico poderia ser uma boa solução. E aí, posteriormente, a gente vai ter a aplicação ali, né? De demãos de impermeabilizante acrílico intercalada junto, por exemplo, com uma tela de poliéster, né? Que é uma boa solução nesse sentido, ou também tela de fibra de vidro, para que se possa estruturar um pouco melhor essa região, né, da trinca. Claro, você está pensando em impermeabilizante acrílico, estaria pensando principalmente no meio externo, para que se possa, né, você está colocando impermeabilizante exatamente para que a água não venha atingir aquela região novamente. É claro, quando a gente está falando de tratamento de fissura, é importante a gente avaliar a nossa base, ou seja, a nossa camada de argamassa. De nada adianta eu sair tratando fissura se a minha argamassa, literalmente, ela estiver horrível. Então, às vezes eu estou com uma condição da argamassa, ela está muito fraca, literalmente, né? E vai tratar a fissura. Então, assim, tem que ser avaliado isso
porque então tem que ser feito ensaios. A gente sempre recomenda aqui nos nossos laudos de fachada a execução do ensaio de resistência de aderência à tração, né, que é o popular ensaio de arrancamento, onde a gente vai avaliar de fato, né, como está essa camada. Né, então, eu diria até, né, que eu, pelo menos, eu não faço laudo de fachada sem ter o ensaio de resistência de aderência à tração executado, tanto para revestimentos argamassados, né, com pintura, com textura, enfim, quanto para revestimentos, né, com cerâmica. Né, e a gente tem as metodologias para isso. Então é importante entender a que nível se chegou essa fissura, né? Ou seja, a movimentação dela para aí sim a gente conseguir indicar um tratamento correto. Mas colocando assim, até pelo tempo, né? Estamos acabando o tempo aqui, seria um resumo, é isso. Eu acho que a gente já está quase encerrando o nosso tempo. Eu faço das suas as minhas palavras, Matheus. Essa questão da gente entender se essa fissura se movimenta, se ela não se movimenta, é essencial para a escolha do material. E entender o tamanho dela, entender a causa, então, e da onde ela vem, super importante para a gente conseguir fazer esse tipo de Exatamente. E eu sei e utilizo o produto de vocês, que para esse caso que eu mencionei de exemplo, né, seria o famoso lá o Cicacril. O Cicacril. A gente tem o Cicacril 103 para interiores e o 203 para exteriores. Exatamente. É uma solução para fissuras que praticamente não tem movimentação, né? São fissuras mais estáticas. Claro que no exterior a gente vai ter uma movimentaçãozinha térmica ali, mas são selantes mais para aplicações de fissuras que não apresentam muita movimentação. Então, uma ótima solução. Exato. Então é isso, acho que vai nessa linha, acho que a gente conseguiu abraçar aqui os principais problemas, né? Tem mais, com toda certeza, mas como eu coloquei lá no começo, é importante entender o problema na causa, tá? Então acho que é isso que é fundamental e eu busco isso sempre colocar. Quem não conhece meu trabalho, depois quiser acompanhar o meu perfil, né, é @Mateus com TH, Leone com I no final, _ Enge. Então, Mateus Leone, _ Enge. Lá eu divulgo conteúdos diários, todos os dias eu divulgo coisas relacionadas à patologia das construções e falo desse mundo que para mim é fantástico, afinal eu vivo disso e gosto muito de trabalhar com isso. Tá? E, inclusive, de novo, escrevi um livro sobre isso. Muito legal. Matheus, muito, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Acho que todo mundo gostou muito da live, a gente teve muita gente assistindo, então Sim. Foi bem legal e o pessoal ficou realmente, a gente ainda tem 173 pessoas conectadas, então obrigada a todo mundo que acompanhou. Matheus, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Se vocês tiverem mais perguntas, também a SICA está à disposição, a gente tem atendimento técnico para quem precisar de ajuda. Também temos nossos contatos. Quem precisar de um apoio também podem me contatar por e-mail. Meu e-mail é souza.tuane@br.sica.com, br de Brasil.sica.com. E aí a gente fica à disposição sempre para dar esse suporte para quem precisar. Matheus, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço, também fico à disposição. Quem quiser depois mandar mensagem lá, vou ter o maior prazer em responder. Pode mandar pelo Instagram, passei aqui o contato, o tempo já deve acabar a qualquer momento. A gente vai ser. Pronto, a gente vai ser literalmente cortado aqui agora. Então é isso. Obrigado, Tuane. Obrigado a SICA aí pelo convite e contem comigo. Obrigada, a gente que agradece. Tchau, gente. Bom descanso e boa noite. Tchau, tchau.